Cristo. Feliz viverei. Eu louvo meu Cristo, grandioso Senhor. Derramou seu sangue por ti e por mim. Sua graça eterna pode me transformar. Cantarei para sempre seu amor por mim. Eu quero ver Cristo retornando em glória, e os anjos cantando: Jesus, Rei dos Reis. Eu quero abraçá-lo e dizer que o amo para sempre com Cristo. Feliz viverei. Eu quero ver Cristo retornando em glória, e os anjos cantando: Jesus, Rei dos Reis. Eu quero abraçá-lo e dizer que o amo para sempre com Cristo. Feliz viverei para sempre com Cristo. Feliz viverei. Amém. Amém. Grupo Adventista de Sétimo Dia, que está cantando no Brasil para todo mundo, que chegou aqui a Portugal. Eu sou o Fernando Ferreira, muito prazer estar convosco neste dia 21 de agosto do ano 2021. Hoje é sábado. Hoje é sábado, é o dia de comemorar que somos cristãos, o dia da nossa felicidade, o dia que nos representa como representantes de Deus aqui na Terra. Vamos orar, vamos interceder, vamos pedir ao Jesus que venha aqui com o seu Espírito Santo para que nós possamos estar confortados, animados e com a retidão desse Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Eu vou-me ajoelhar, se não conseguirem ver a minha posição
Pelo menos sabem que eu estou a ajoelhar. Bom Deus e nosso Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estar ajoelhados dentro do nosso lar, que é a nossa igreja. São todos convidados a vir a esta igreja, a igreja do Senhor Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e eu estou no meio deles. Pai, agora te quero pedir que tu intercedas por mim, para que possas me dar a mensagem, para que eu possa beber da tua palavra que está escrita e receber da fonte verdadeira que é Jesus. Pai querido, também quero pedir por aqueles que nos vão escutar, para que possam ser confortados, animados, perdoados, salvos e transformados pelo teu poder. Que eles possam alegrar com a mensagem e que possam viver a mensagem de Jesus e que possam transmiti-la para os seus amigos e colegas e familiares. Tudo te peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queremos te louvar, Senhor Jesus, por este sábado, por este maravilhoso sábado. Tirei algumas informações das nossas publicações. Este foi um teste da impressora. Este não é preciso aqui. Vou só pô-lo aqui. Não trago secretária, não trago aqui uma... Tenho que arranjar aqui uma... Tenho lá um estúdio lá em cima feito, mas aquilo está em obras. Sabe o que é obras? Quando as obras começam, é sempre dado. O primeiro texto da Bíblia, todas as pregações têm que começar com a palavra de Deus, com a Bíblia. E Mateus, eu ia ler Mateus, mas vamos ler primeiro Mateus, pode ser Mateus, capítulo 24. Vamos marcar a nossa Bíblia em Mateus 24 e é um texto muito conhecido, atual, muito atual para os dias de hoje, não é? Eu acho que se há livros que se deviam de ler, era os Evangelhos. Mateus 24. Porém, vamos falar como devemos ser representantes de Cristo. E há vários textos aqui, Mateus 24, que diz assim, no capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Portanto, aqui está a dar uma informação que Jesus virá em breve, mas pode demorar para mim muito tempo. Posso pensar a fazer esta viagem da vida. Já comecei a fazer esta viagem em 1999. Acender mais luzes, tenho muitas luzes para acender aqui, se for preciso. Já chega? Está bom. Começamos a fazer esta viagem em 1999, não é? Quando nós começamos a fazer uma viagem de casados, por exemplo, os casados demoram muito tempo a se unirem nas suas vidas. Um gosta de comer fruta, outro já não gosta de comer tanta fruta, outro gosta de comer mais legumes e cozidos, outro pode começar a gostar de comer de bananas, outro pode começar a gostar de comer só de ospires, ou laranjas, ou maçãs. Mas depois, a uma certa altura da vida deles, os dois começam a gostar de outras coisas em comum. Começam a gostar mais de melão, e de uvas, e de melancia. E começam a fazer o casamento, a
fazer com que ele seja realmente uma amostra do que é o casamento. Porque no princípio, as pessoas no casamento têm muita dificuldade em se adaptar ao seu cônjuge. Porque ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de trabalhar, uma maneira de comer, uma maneira de vestir, uma maneira de falar, diferente do outro cônjuge. Assim sendo, nós quando casamos com Jesus Cristo, que é um casamento, as bodas, Jesus nos chamou para as bodas do casamento e disse, agora vamos namorar. E este namoro pode demorar muitos anos. E há coisas que Jesus gosta que eu não gosto. E há coisas que eu gosto que Jesus não gosta. Mas com o tempo, Jesus gosta de orar. Eu não. Jesus gosta de estudar a Bíblia. E eu não. Jesus gosta de cantar. Eu não. E então isso aí vai ter que ser modificado. Transformado. E assim, em Mateus 24, como estávamos a ler, porém naquele dia, que será o dia em que Jesus há de vir, daquela hora ninguém sabe. Portanto, temos que nos apressar. Temos que nos apressar, porque pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, nós não sabemos nada. Pode ser daqui a dias. E diz que até nem os anjos também estão envolvidos na pregação do Evangelho. Os anjos também estão preocupados com a vinda de Jesus, também não sabem. Mas unicamente, meu filho, Jesus disse que só unicamente o Pai, mas unicamente o Pai sabia quando Jesus estava aqui na Terra. Jesus, será que sabe quando virá a esta Terra? Só quando o Pai anunciar, chega, está a terminar o fim, ou chega ao fim, Jesus disse, pronto, agora vou cumprir a ordem. A ordem de vir à Terra. Como é que nós devemos viver nestes últimos dias? Nestes últimos dias, ou este fim do mundo, esperando que Jesus venha logo. Isto demora algum tempo a explicar, não é? Estamos perto, diz Helena White, em Testemunhos Seletos, volume 2, eu tenho ali o livro, podia buscar o livro, mas tirei alguns extratos para ficar mais leve. Estamos perto da consumação dos tempos. Foi-me mostrado que os juízos de Deus, isso aqui está, é como a câmara está a gravar, exatamente. Estamos perto da consumação dos tempos. Estamos a chegar ao fim. Quais são os tempos? Os tempos, o tempo da graça, o tempo do juízo, o tempo da intercessão, o tempo de tudo que está a acontecer vai chegar ao fim. Foi-me mostrado que os juízos retributivos de Deus já estão caindo sobre a terra. Esta semana disse para a minha mulher e nós comentávamos as notícias. Todos os dias, mas todos os dias acontecem 2 e 3 coisas. Num lado há incêndios, no outro lado há inundações, no outro lado há cataclismos de várias ordem, no outro lado é o que é na guerra do Iraque, lá no Paquistão, lá naqueles países árabes que está numa confusão. Estão a matar cristãos que têm a Bíblia. Se têm a Bíblia, eles matam os cristãos. Nem podem ter a Bíblia no telemóvel. Já dizem que é cristão. Não podem ter a Bíblia. As mulheres são assassinadas ou violadas ou transgredidas. Estão a matar pessoas. Estão a matar pessoas porque o regime talibã, acho que é o regime talibã, o regime muçulmano, que tem vários regimes, entrou para matar. Porque eles querem, não sei o que eles querem. Eles querem violência, a guerra. Querem destruir.
Portanto, todas as notícias, nós vemos, é de ficar parvos. Horror, medo. Eu diria, cheios de medo. Cheios de terror. Muitas igrejas a pedir oração, para pedir socorro. Muitas igrejas e muitos membros e muitas pessoas a pedir oração e pedir oração e temos que orar. Mas temos que dizer que o Senhor nos advertiu quanto aos acontecimentos que estão prestes a ocorrer. E Ele nos advertiu que isto era o fim. Era agora. Luz irradia da sua palavra, contudo as trevas cobrem a terra. Vocês pensam que a maioria sabe que hoje é sábado? Claro que sabe. A maioria está a ficar esclarecida, como à luz do dia, que hoje é o dia do Senhor. Mesmo que digam o contrário, quando alguém contradiz, quando contradizem uma coisa, é porque já a conhecem. Por isso que vem a crítica, a perseguição, que vem a guerra. Porquê? Quando se forma uma crítica em relação a um assunto, neste caso, ao sábado, quer dizer que as pessoas tomaram uma decisão contra. Por isso, se tomaram contra, têm conhecimento da verdade. Luz irradia de sua palavra, contudo, as trevas cobrem a terra e densa escuridão os povos. Quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Testemunhos Seletos, volume 2, página 11, texto 4. Portanto, hoje em dia existe o chamado reset. O que é o reset? Eu vou explicar o que é o reset, porque de informática percebo ainda muito bem. O reset é botar abaixo o que está em pé. Um programa que esteja a trabalhar e que aguente e que vá fazendo as suas funções, quando leva um reset, ele vai abaixo e desliga. Desliga os cheiros, desliga, neste caso vai desligar a economia, vai desligar o sistema de saúde, vai desligar o sistema de igrejas, vai ligar os sistemas sociais, tudo. E depois vai demorar não sei quanto tempo, vão fazer um upgrade. Um upgrade, eles não falaram um upgrade, o que é um upgrade? É uma transformação. Não desta transformação que Deus quer, mas uma transformação à imagem, semelhança daquilo que eles querem, daquilo que eles são. Alguém perguntou esta semana, foi hoje, é pecado ser militar? Depois eu li um texto, tenho já o texto para ler. O texto diz que não. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Onde é que eu pus o texto? O texto está em 1 Timóteo. 1 Timóteo. É interessante o texto. 1 Timóteo. Seis. 6:19. 6:19. Mas é grande a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Não é este texto. Tirei o texto errado. Está aqui, é no versículo 12. 1 Timóteo 6,12. E até ao versículo 19. E a ler, mas só vou ler o 12. Diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste também chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Portanto, milícia, daqui fala de milícia. O que é uma milícia? É um soldado. É um soldado de Jesus. Eu sou militante do partido tal. Eu sou militante do partido tal. Eu sou militante de Jesus. A milícia é aquele que trabalha, que é obreiro, que trabalha, que se entrega voluntariamente para um serviço. E o militar não é para fazer o bem. Um militar vai matar irmãos. Eu tenho irmãos na França, por exemplo, ou primos, ou sobrinhos. Eu tenho irmãos em todos os lados. Não é? Então, se eu sou cristão e sou chamado a defender a pátria, estou a dar uma experiência que não a tenho. Se eu vou defender a pátria, eu vou matar o quê? Vou matar pessoas que eu amo. Não é? Não é? Não pode ser. Isto passa a ser o espírito de guerra contra pessoas. Militar, a única arma que pode pegar é a Bíblia, o espírito de profecia e ser pastor dentro do lado capelão, chama-se capelão, porque há capelão no colégio, há capelão no hospital e há capelão também no serviço militar. Pode ser militar capelão, mas militar com armas não pode. É a falta de leitura, é a falta de experiência com Cristo, é a falta de ligação com Deus para saber que não é preciso ser militar. A melhor maneira de defender a pátria é obedecendo à lei de Deus. Porque Deus é que está a tomar conta. Deus não tem uma nação como tinha antigamente Israel para dizer que tinha um exército. Deus não tem um exército de armas físicas. Tem um exército espiritual com armas espirituais. Continuando, este foi um ano de parênteses, para dizer que a nossa vida é muito diferente do que as pessoas imaginam sobre viver em sociedade. Quando Deus quer punir os habitantes da terra, resulta em acontecimentos anunciados. Exemplo disso não faltam. O dilúvio, as 7 pragas do Egito, a destruição de cidades como Sodoma e Gomorra e até Jerusalém, tudo isso foi anunciado, profetizado por Deus com antecedência. Jerusalém foi anunciada 70 anos antes, muito tempo antes até, mas no ano 70 Jerusalém caiu. Mas estou a referir-me a Mateus 24, que Jesus disse que não ficará aqui pedra sobre pedra e que esta cidade vai ser derribada. Falava da terra, num geral, que é a vinda de Jesus, mas estava a falar, a designar Jerusalém. Aqui disse que Deus tem um juízo em curso para esta terra para punir ou fazer o ato estranho de Deus, que é destruir. Eu costumo dizer, eu não gosto de fazer nada errado. Mas toda a gente é humano, como eu, e faz coisas erradas. Quando fiz uma obra errada. Não uma obra
alguém, mas uma obra minha, estava a fazer uma obra de carpintaria, uma obra de trabalho, aqui em casa, disse, isto está mal. Vou cortar e vai para queimar. O trabalho que aquilo deu para fazer a obra, para levar a efeito a cabo uma designação que era para me servir, e ao fim e ao cabo vi que a obra estava mal feita. Neste caso, o fabricante chega à conclusão que tem que mandar aquilo para queimar. Eu, por acaso, trabalhei numa empresa que fazia isso. Bom, e faz as empresas de grande, e todas as empresas que são de qualidade, não mandam todo o material para ser vendido. Muito material é para ser destruído, para a sucata, para fazer novamente outra vez outro carro, outro aparelho eletrodoméstico. Às vezes já não dá para fazer nada, vai para ser incinerado. Que é o caso da madeira. As madeiras, poucas madeiras se aproveitam e muitas madeiras têm que ser destruídas. Portanto, a obra estranha de Deus não é mais do que destruir aquilo que o homem fez de errado. Já que Deus não pode consertar, uma vez que já passou o tempo limite do conserto, Deus fez um conserto, um contrato com o homem. Se o homem, que é a nova aliança, se o homem quisesse absorver e obedecer, Deus consertava o ser humano. Mas como isso não vai acontecer a nível geral, só a nível individual, eu costumo dizer, não somos salvos a pares, não somos salvos nem a dois, somos salvos exclusivamente pessoalmente. Então Deus vai ter que escolher de todos poucos. Não é? Assim sendo, as 7 últimas pragas escritas em Apocalipse serão locais. Elas não vão acontecer globalmente. Uma praga não vai acontecer em todos os lados. Vai acontecer especificamente, por exemplo, em cidades, em lugares que foram o centro de contenção contra Deus. Elas cairão em certo grau, ora sobre os adoradores da besta, ora sobre Roma. Mas vai ser num dia, não vai durar meses, nem anos. Serão uns dias para quebrar, como nas pragas do Egito, mas sem misericórdia. As pragas do Egito eram uma sombra. Estou a dizer isto tudo porque hoje se pensa na pandemia como uma coisa prolongada, que vai por todos os lados e que nunca mais acaba. Não, não será assim. Parece que esta praga ainda é pior que as pragas que anunciadas por Deus, porque as pragas de Deus são assim. Pronto, queima o vaso. É só este vaso, aquele não. Onde é que está o outro? Tinha aqui 2. Imagina. Estão lá fora mais vasos. Cai sobre uma certa determinada sociedade. Destrói até palácios. Cai saraivada num dia, destrói palácios. As pessoas andam a construir palácios, a pôr mármores, a pôr cimento, a pôr cola, a pôr fitas, a pôr painéis solares, a pôr ouro, a pôr lá torneiras de ouro. E estou a falar nisto que pode acontecer, não é acontecer, não acontece sempre isto, não é? Mas já aconteceu. Ora, já vai 2 anos que estamos em pandemia. O que é uma pandemia? Uma pandemia é uma coisa que estende-se por larga escala. Neste caso, dizem que é mundial. Para dizer que algo não é verdade sobre a atual pandemia, como se tenciona crer. Deus, para punir a sociedade, não usa o método pandemia a nível mundial. Porque as pragas não é a nível mundial.
Pode Deus punir com uma praga? Pode, mas não é mundialmente. Deus pode punir, mas não é tão severo como estão a querer dizer pelos meios de comunicação. Dito isto, posso assegurar que as pessoas vivem mais com medo do que deviam. A maioria das pessoas vai morrer, mas não é de pandemia mundial. Todos os casos de pandemia foram sempre tentativas de Satanás destruir os povos. Mas Deus tem controlado. Todos os casos de pandemia foram sempre tentativas de Satanás destruir os povos. Mas nunca conseguiu e nem vai conseguir isso, por mais que muitos especulem que é um vírus altamente fatal. Agora já passou para outro vírus. Já não é o vírus Covid, já é tipo SARS-CoV, já é mais fatal. Com tudo isto que já sabemos, quero ressalvar algumas pessoas que foram afetadas ou superinfectadas e as mortes alimentares. Isso não há dúvidas. Mas não é o caso de alarme mundial para ficar tudo em crise. Desejo que vivam com saúde e muita segurança local e mundial. Isto é um desejo irreal, já sei. Como é que é óbvio, pois a maioria vive longe da luz da reforma da saúde. A maioria das pessoas está a morrer de fome. Vocês vejam as notícias. Quer dizer, não as conseguem ver, mas pesquisem. Na Somália, nos países do terceiro mundo, no IANE, naqueles países da Somália. Fome! Fome mesmo! Fome! Fome! E esses morrem de fome, aos milhares por dia. E ninguém está preocupado com eles. Ali morre, por exemplo, 5 mil diariamente de fome e de Covid. Sou capaz de morrer 10 ou 15 em Portugal. Que em Portugal morre. Agora no mundo inteiro não sei se morre mais de 100 ou 200 por dia. Mas com fome, por segundo, por cada segundo morre uma pessoa. Aqui há uns 30 anos dizia-se que em cada 8 segundos morre uma pessoa de fome. A fome foi sempre o problema número 1 da sociedade em decadência. Da sociedade sem Deus. A fome, a guerra, mata mais do que todas as inundações, que todos os cataclismos, que todas as guerras, que todas as pandemias. A fome tem matado milhares de pessoas. Onde é que isto se enquadra? Enquadra-se no amor na lei de Deus. A lei de Deus diz que nós, ocidentais e também orientais, e americanos, ingleses, franceses, alemães, russos, belgas, húngaros, pessoas de países ricos como a América e Portugal, Estados Unidos da América e França, deviam de ajudar esses países, como a Somália, a ultrapassar a fome, criando sistemas humanitários para os defender da fome. Mas não acontece nada disso. Pode acontecer dos Médicos Sem Fronteiras, há uma corporação ou outra, mas a nível mundial não se está a fazer nada. O que se está a preocupar a nível mundial é só com uma coisinha, que nem sei se é verdade, costuma dizer. Engolem um mosquito, ou melhor, com um mosquito que nem existe, como costumo dizer. Eu costumo dizer, agora por acaso tenho aqui as máscaras, ainda não usei. 3. Sou apologista, quer dizer, sou obrigado a usar máscaras. Quando é preciso, tenho nas cá. Isto com um mosquito.
Mas depois engolimos um camelo. Quando vamos a ver as informações ou os erros, por exemplo, as pessoas tiram a máscara, metem a máscara na boca e depois tiram a máscara. E vão para um restaurante, ou vão para casa, ou vão para os cafés, ou vão para onde for, e fumam cigarros. Comem carne de porco. Bebem vinho. Bebem álcool. Bebem cerveja. Se prostituem. Ouvem música muito alta. Vão para as discotecas. Dançam até às 3 e 4 da manhã. Ainda dizem que continuavam até às 6 e às 7 da manhã. Então isso não é engolir um camelo? Acho que são vários. Vai ser para aí uns 30. As pessoas estão cheias de pecados, cheias de problemas, cheios de grandes coisas que não se chama pandemia. Chama-se transgressão à lei de Deus. E isso é que os vai acabar por destruir se eles não saírem de lá. Por isso é que na Bíblia a mensagem é sair de onde? Não é da pandemia, é sair da Babilónia. Sair do desgaste. Sair da cidade. Ir para a vida no campo. Diz Ellen White, onde se enquadram usar máscaras principalmente num serviço religioso. Diz Ellen White o seguinte: o médico deveria ensinar o paciente a respirar profundamente e em muitos casos isso seria ou será considerado como um meio de cura. Portanto, eu vou repisar o tema. O médico deveria ensinar o paciente a respirar profundamente e, em muitos casos, isso será considerado como um meio de cura. Respirar. O médico, o pregador, o mensageiro deve dizer às pessoas para respirar profundamente. Livremente. Há vários temas sobre isto, mas eu só tirei este pensamento. Diz Ellen White, eu li manuscrito 83, de 1908, volume 3. E agora, dizem em manuscritos publicados, volume 3, 309, eu não tenho este volume ainda, diz que Deus vê o mundo precisa de limpeza. Deus vê que o mundo precisa de limpeza. No futuro muito próximo, esta limpeza chegará inicialmente, será feita num grau limitado. E depois, com um poder cada vez maior, até que os homens vejam que Deus quer levá-los ao arrependimento. Portanto, um poder limitado. Deus está a usar, por exemplo, as doenças. Está a usar, por exemplo, as calamidades, os incêndios. Os incêndios em Portugal têm destruído áreas muito grandes. Em Portugal, nós todos os anos, destroem-se hectares de terreno. E eu vejo aqui à minha volta, que tudo à minha volta, um dia já ardeu. E ainda ontem, numa conversa aqui em casa, a minha mulher disse: qualquer dia arde outra vez. Sim, pá, nem quero pensar nisso. Fica tudo fumo, negro. É só poluição entrar pela casa dentro. É só fagulhas, dias. Andámos uma semana a limpar. E é à volta da casa, porque o resto não se pode andar lá no meio do pinhal, que está todo negro, está tudo destruído. E eu fui para lá ver. Depois via-se aquilo, parecia que tinha passado ali um gerador de eletricidade, um gerador de pólvora. Eu tenho aqui outras coisas para dizer, vamos mudar de assunto neste momento, porque tenho muita coisa para dizer, há muito tempo que eu já não falo, e quando eu não falo durante uma semana, tenho muitas coisas para dizer, mas vamos resumir. Boas-vindas aos novos membros que estão aqui. Hoje já somos 65 mil membros no grupo Citações de Ellen White. Este é um diário que eu fiz, diário deste grupo. Neste dia demos as boas-vindas a cerca de 900 pessoas. Aqui estão uma lista, 300, eu estava lá a falar. Depois os outros estão nas outras listas das boas-vindas.
Total de membros, isto já foi há coisa de uma semana, estava em 55.579, mais 300, de 55.873. Isto para matemática é complicado para certas pessoas, mas estamos a quase em 65 mil pessoas. Direção certa. Uma família vivia longe desta civilização. Isto é uma história que eu vou contar. É uma parábola. E veio morar connosco e encontrou um povo esquisito. Pois ele vinha de fora, não é? Cheio de preconceitos e conceitos errados. Porque ele vinha no mundo, vinha do céu. E questionam tudo e todos onde eles se baseavam para tanta gente fazer igual. Ele se questionou. Então, esta gente é esquisita. Todos usam uma máscara. Todos vão em filinha indiana e depois carregam no pedal ou carregam em cima. Bem, devem estar a meter gasolina, sei lá, deve ser para andar, sei lá. Deve ser para lavar as mãos. Porquê? Então não com as mãos sujas? Uns mais parecidos com outros. E eles perguntavam, esta família perguntava qual era a origem deste mundo. Queria saber como é que isto aconteceu. Como é que chegámos até aqui? E um dia ouviram dizer que havia um homem chamado Jesus que veio salvar o mundo, que em breve regressará à terra para levar o povo santo para si. E eles ficaram, este povo precisa mesmo de um Salvador. Pois precisa. Ele precisa, este mundo precisa. Então disseram a esta família que a igreja era dirigida por homens. Mas havia um povo peculiar, havia muitas igrejas, mas havia um povo peculiar que se não deixava guiar pelos líderes cegos religiosos. E eles tinham uma luz maior, além da Bíblia. Perdão, tinham uma luz menor além da Bíblia. E era essa luz que os guiava nos últimos dias. Eu por acaso tenho ali a parábola, que é uma comparação. Nós temos a Bíblia e temos uma lupa. Comprei-a há muito tempo. E temos uma lupa para ver mais de perto os textos. O objeto, neste caso, eu vou comparar. Há pessoas que pegam numa lupa e leem a Bíblia. É ou não é verdade? Já viram como é que é? E começam a ler. E começam a demorar mais tempo. E começam a refletir mais tempo. A Bíblia precisa de uma lupa. Qual é a lupa? A lupa, eu vou buscá-la. Hoje tens que correr muito. A lupa são os testemunhos seletos que eu disse que agora tinha este livro ali. Não é o único. Tenho vários livros, mas da coleção de testemunhos seletos é o único. E diz assim. Agora já não precisava da lupa, mas vamos ler sem lupa. Primeiro li na Bíblia e agora vou ler nos testemunhos seletos. Ou primeiro vou ler nos testemunhos seletos e depois vou ler na Bíblia. E vou comparar texto com texto. Se este texto diz uma coisa e ali diz outra coisa diferente contra este texto, então eu tenho que rejeitar alguma coisa. Ou rejeito a Bíblia, ou rejeito os testemunhos seletos. Ou então rejeito os dois. Há três hipóteses. Mas agora vou fazer a comparação
a ser feita. Diz assim, testemunhos seletos, a crise vindoura. Diz, Satanás, eu vou ler mais à frente, iniciando, vou ler aqui só o texto, o decreto que será promulgado contra o povo de Deus, há de oferecer muita semelhança com o de Assuero contra os judeus nos dias de Esther. Está na Bíblia, não está? Está na Bíblia ou não está? Está. O que está aqui a dizer é a história da Bíblia. O edito persa se originara na maldade de Amá contra Mardoqueu. Está na Bíblia. Não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusara a atribuir-lhe, ou retribuir-lhe, tributar-lhe, a reverência que só a Deus é devida. A decisão do rei foi obtida sob falsos pretextos, mediante uma errónea representação do caráter desse povo. Então, o Mardoqueu, o Assuero, era o rei, Amá era o inimigo e Mardoqueu era o cristão. A mesma coisa, pois assim, a decisão do rei foi obtida sob falso pretexto, ou pretexto mediante uma errónea representação do caráter desse povo, dos Mardoqueus, somos nós, que é os cristãos. É uma comparação da história da Bíblia para o povo de Deus. O Espírito de Profecia está a usar uma história do passado que aconteceu realmente e diz, olha como é que eles fizeram ao povo de Mardoqueu. Há um povo esquisito, diz assim, há um povo esquisito. Uma representação do caráter desse povo, que era, dizia o Amá, que era um povo esquisito. O plano mesmo foi inspirado por Satanás. Isso já não está na Bíblia, pois não? Mas aqui está a dizer isso. Está ou não está na Bíblia? Está, mas não está escrito por estas palavras. Entende-se que foi pelo espírito de Satanás que Amá estava a fazer guerra ao povo de Deus. Isso está escrito na Bíblia, em Apocalipse 12. O Apocalipse 12 é o resumo de toda a Bíblia. O plano mesmo foi inspirado por Satanás, ao qual interessava, desarraigar da terra os que preservavam o conhecimento de Deus vivo. É isto ou não é isto que ele quis sempre fazer? É isto ou não é isto que ele quer fazer? Sempre foi isto que ele quis fazer. É isto que ele quer fazer. Mas essas conspirações falharam diante do poder dos que são enviados a servir a favor dos homens. Portanto, essas pessoas foram destruídas. O Amá e sua família foi destruída. E depois assim, anjos magníficos em poder tiveram a incumbência de proteger o povo de Deus, como vai acontecer no futuro, que ainda não White explica isso. E as maquinações dos seus adversários recaíram sobre eles próprios nas suas consequências. Foi a história, aconteceu no livro de Esther. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Este texto é muito conhecido. Seu caráter e conduta exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus são uma exprobração, quer dizer, são um escárnio para eles, são uma exprobração constante para os que renunciaram o temor do Senhor. Quer dizer, somos uma repreensão para eles que não amam a Deus. Calcando eles a pés o seu santo sábado, os instrumentos, ou os intrusos, e inoportunos precisam de alguma maneira de ser eliminados. E vou continuar. E estou a dar uma de história, estou a explicar o que é o dom de profecia e porque é que o dom de profecia está de acordo com a Bíblia. Está. A Bíblia está de acordo com o Espírito de profecia? Está. Qual é a luz maior? É a Bíblia. Qual é a luz menor? É o Espírito de profecia. Mas podemos botar o Espírito de profecia fora? Não! É porque vai ser uma lupa para nos explicar a Bíblia. Olha aqui, depois assim.
Na página 150 do mesmo livro, Testemunhos Seletos, volume 2, o mesmo espírito despótico que noutras eras tomou conta contra os fiéis a tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. O mesmo espírito, a mesma ideia, o mesmo plano, o mesmo projeto. Diz assim, Satanás há de excitar indignação contra uma minoria que conscienciosamente, com sua consciência, uma minoria que com a sua honestidade se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Portanto, o Espírito de Profecia é uma luz menor que nos atualiza, que nos predispõe, que nos atualiza para a verdade da Bíblia. Não nos desviou, eu não atirei para lado nenhum a não ser para aquilo que está escrito. É um aviso constante do tempo que é chegado e que Jesus vai vir e que as pessoas vão estar contra aquilo que Jesus ensinou. Se as advertências e reprovações dadas na Palavra de Deus e nos testemunhos do seu Espírito não são suficientemente claras, as palavras seriam suficientemente patentes para operarem um revivimento e reforma. Não seriam. Se as advertências e reprovações na Palavra de Deus e nos testemunhos do seu Espírito não são suficientemente claras, pelas palavras seriam suficientes patentes para operarem um revivimento e reforma? Não! São 4 comentários do Wilton James Tate. Diz assim, respondeu Nicolau Tchauskmaltula. Nicolau é angolano, isto é não é um brasileiro, é um angolano, diz assim. Eu fiz um texto, fiz uma apologia, fiz uma publicação de que o povo de Deus tem uma mensagem peculiar para trabalhar e que é uma advertência. Se as advertências e reprovações dadas na Palavra de Deus e os testemunhos do seu Espírito não são suficientes claras, se não é capaz de fazer isso, que palavras nós conseguimos fazer para as pessoas se convencerem o que quer dizer o texto? E ele respondeu assim. Ele dá aqui vários erros que eu tento corrigir gramaticalmente. Permita-me, por favor, dizer em minha modéstia e pobre opinião o seguinte. Está a escrever muito atrapalhado, muito à pressa. E a permitir-me, por favor, deve ser por favor, dizer em minha modéstia, a reforma, não sei que reforma que ele está a falar, deve ser a reforma da saúde, a reforma. A reforma não é desejo e ato de mero prazer, como assim? Como assim? Quero mudar. Pois não é. Nós sabemos que não é. Não é. Ele diz que não. Antes, porém, passa pela vontade do Espírito Santo. Pois. Isto é dar uma na crava e outra na ferradura, porque a reforma não é obra do acaso. Pois a Jesus, depende esta grande obra, porém, passa pela vontade do Espírito Santo. Quer dizer, eu não estou a compreender. A vontade de Deus passa pela vontade do Espírito Santo, tem várias fases. Pois ele depende
esta grande obra do arrependimento. Bem, isso é verdade. O Espírito Santo é que faz a obra do arrependimento, está certo? Deus começa assim na minha vida e na vida das outras pessoas. Por exemplo, eu digo sempre para irmãos numa atividade evangélica, assim cito: eu sou católico, é católico, de berço, mas por conversão sou adventista, sétimo dia. Os irmãos que acham para reformar-me, entender, criticar outros, até mesmo a instituição em si, não para reformar-se, entender, criticar outros, até mesmo a instituição em si. Está certo? Não estão a fazer a homens, mas sim ao Criador. Lembremos que o Senhor, que o soberano Senhor, ao criar o universo, Ele disse: tudo era muito bom, há mais, por hoje, ficamos por aqui. Bom, a crítica, ou as críticas, ou as advertências, são feitas em nome pessoal, em nome coletivo. Não há ninguém que faça uma observação, uma crítica em nome coletivo. Mas pronto. Nicolau responde: na essência, o que disseste é que cada um é que vai ser avisado por Deus para ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Está certo. Até aí concordo. E também é verdade que Deus envia seus anjos para nos ministrar a palavra. Agora tem um problema. Agora, contra a tua divagação, que andam a criticar, bem, essa é uma maneira de ver as coisas. Alguns andam a pregar, não é? Certas coisas também é criticar. Há certas pregações que também é criticar. Bem, então tudo era uma crítica pegada. Todas as pregações eram uma crítica. Mas o que se passa é que a pregação é que é criticada. Helena White é bem perentória a esse respeito ao falar que quanto se rejeita o mensageiro, se está rejeitando a mensagem de Deus. Se formos às igrejas evangélicas e estivermos transformados por Deus, não ficamos lá. Ouvir semelhantes heresias, e a vontade seria, naturalmente, ir lá à frente ao púlpito e dizer duas coisas. E isso aconteceu. O nosso amigo, que era o José Augusto, e o Paiva, foram a uma igreja pentecostal e se ajoelharam. Lá, mesmo à frente, mesmo, não havia mais para eles entrar já estava mesmo em cima. E chegaram e ajoelharam-se lá. E os que estavam lá a fazer aquelas cerimónias disseram assim: mas o que é que está a passar? Que a gente não consegue hipnotizá-los. Não conseguimos fazer nada. Nem eles caem para o chão, nem eles vêm à frente. E eles estavam a ver a coisa parada. O movimento que eles tinham do espírito do diabo, não conseguiram. Não conseguiram. O Zé Augusto e o Pai levantam-se, estavam ali de joelhos, e disse: oi, quem são? Eles não sabiam. Disseram: nós estamos aqui porque viemos trazer Deus. Caramba, bem nisto. Então, estamos aonde? Estamos numa igreja e ele vem trazer Deus, nem os conhecemos, nem nada. Eu venho dizer que vocês estão a lutar contra a lei de Deus, vocês estão contra a vontade de Deus, estão pregando contra a lei de Deus. Glória a Deus! Ele tirou-los do verdadeiro horror que estavam. Eles estavam horrorizados. Eles estavam amedrontados. Eles estavam cheios de pecados. Eles estavam hipnotizados. Uns estavam a hipnotizar e os que estavam a ser hipnotizados. Estavam tanto como o diabo, com aqueles que estavam a ouvir, como os que estavam a transformar as pessoas para estar como o diabo. Porque as pessoas caem.
As pessoas berram, as pessoas gritam e as pessoas ficam sei lá, parecem demónios. Olhem, sabem uma coisa? O que eu quero dizer, já posso rasgar, porque já estou a terminar. Já não vai ser preciso para nada. Pode ficar ali meses, anos, porque ninguém vai conseguir saber, quer dizer, onde é que isto está? É fácil, agora está no meu bolso. Os bolsos estão fechados. Que engraçado. Dê-me um casaco que os bolsos não abrem. Só o único que abre é este. Leiam, estudem, Testemunhos Seletos, volume 2. Há várias passagens do volume 2. Fala sobre o reavivamento. É uma edição que tem 568 páginas. Fala sobre a vitória, fala sobre a glória, fala sobre os anjos, fala sobre o sábado, fala sobre a crise vindoura, fala sobre a saúde, o colportor, fala sobre Deus, fala sobre Deus, a mensagem de Deus, testemunhos seletos. E eu queria oferecer assim um a cada uma pessoa, mas é impossível, porque eu só tenho este. Mas há muitos livros que vocês podem ler, adquirir, pedir, o Grande Conflito, os Atos das Nações, Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejar Todas as Nações, enfim, vocês podem adquirir tantos livros, e se tiverem um livro, eu vou-vos dizer, este livro está nas minhas mãos ainda por estudar, há 20 anos, não era eu solteiro, que eu disse que casei em 97. Ora, em 97 para o ano 2021 passou 24 anos. E este livro está nas minhas mãos há mais de 24 anos. Ainda não o estudei todo. O que eu quero dizer com isto? Irmãos, eu tenho estado ocupado a estudar outros livros. Não é? Eu não tenho só este, tenho outros. E se vocês tiverem só um livro, estudem-no. Porque são responsáveis pela luz que Deus vos deu. Deus não vai vos pedir responsabilidades por aquilo que não sabem. Porque aqui fala sobre saúde. Aqui fala sobre tudo. Sobre educação, sobre família. Todos os livros são retirados destes. Principalmente o Desejar das Nações, esse não é. O Grande Conflito. A série O Grande Conflito são livros únicos. São livros que foram escritos para aquela forma. Os outros, como eu costumo dizer, foram retirados. Por exemplo, eventos finais. Os eventos finais são citações de testemunhos seletos, Desejar Todas as Nações, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, e depois cartas, e mais cartas, e periódicos. Porque o livro em si, os base, são estes que nós apresentamos sempre. O Desejar das Nações, o Grande Conflito, e nunca adquiri o livro Eventos Finais. Adquiri uma vez ou dois e despechei logo, porque eles tinham textos que eu já os tinha noutros livros. Percebem? Posso ter alguns livros adquiridos nesse sentido para os distribuir. Uma forma fácil de explicar a mensagem num total, numa abrangente total, não focando só sobre um assunto, mas foca vários assuntos com um propósito. Hoje é sábado, iremos nos despedir, agradecendo a Deus com um texto bíblico. Qual é o texto bíblico que vocês gostavam de ouvir esta hora? Para nos despedir. Olha, pode ser Daniel. Deus, em Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: Deus, Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o desconhecido e o escondido.
conhece o que está nas trevas, em trevas, conhece-te, e que mora, e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do reino. Este é um assunto muito lindo sobre Daniel. Daniel louvou a Deus, agradeceu a Deus, como Deus comanda a história, como Deus está a mandar em tudo, nos tempos. E Ele é a luz, e mora na luz, e põe os reis, e muda as situações, e vai fazer com que estes reis sejam retirados em breve, e então vai pôr o único rei, que é Jesus, que é o Pai eterno. E no versículo 44, que está aqui muito perto do texto, no meu capítulo 2, diz: mas nos dias destes reis, nestes dias, é agora que ele está, passou, Nabucodonosor até chegou a Roma, estamos em Babilónia, noutra Babilónia, Daniel estava em Babilónia, o primeiro reino era Babilónia, e chegou à última Babilónia e diz assim Deus aqui: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. E estes esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Ó Rei, Tu és o Deus, Tu és o Senhor dos reis, Tu és o Rei dos reis. Por que é que devemos temer? Confiemos, alonguemo-nos no Senhor, prolonguemos no Senhor, busquemos o Senhor, porque Ele dá força, não está aqui, Ele dá força. Daniel estava cheio de força, sabedoria, porque tinha recebido de Deus luz. Se nós estivéssemos aqui como Daniel, ele assim: que é isso do Espírito de profecia? Olha, ele ia ficar contente porque ele ia compreender e ia ficar maravilhado. Vamos nós fazer isso. Vamos lá. Querido Deus e nosso Pai, obrigado pelo reavivamento que nos destes, pela semelhança com Jesus. Queremos ser semelhantes a Jesus, tanto na forma como no ser, tanto na forma de pensar como no ser de viver. Ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. E guarda-nos, Senhor. E guarda o nosso povo até aquele dia, até que Tu venhas. Pois nós não sabemos quando virás, mas sabemos que é em breve. E este breve, para nós, pode demorar muito. Mas para Deus, e quando chegarmos lá, vai dizer assim: foi tão rápido. Tudo passa neste mundo, menos o Teu reino, que virá em breve. Obrigado, Senhor. Dá-nos um bom sábado. Aproveitemos esta hora de louvor e agradeçamos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.